Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Elite Fiscal Podcast, um episódio muito bom. Trouxe dois convidados para a gente conversar sobre um assunto em alta, que é a conformidade das empresas do Simples Nacional aqui no estado do Ceará. Nada melhor para falar sobre esse tema, senão os próprios integrantes da Secretaria da Fazenda. Eu convidei dois amigos lá do COAT, eles vão explicar o que é o COAT, para a gente tratar aqui desse tema que o estado do Ceará está em relevância no que diz respeito a essa questão da conformidade das empresas do Simples. Então, quero dar as boas-vindas ao meu amigo Nonato, meu amigo Thales. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que não lhe conhece, para a gente poder começar aqui o nosso podcast. Boa tarde, pessoal. Prazer, Bruno, estar aqui com você. Um amigo que sempre tem nos visitado, né? E a gente tem o maior carinho, né? Meu nome é Nonato Oliveira, como você falou. Sou servidor da Secretaria da Fazenda, egresso do concurso de 1989, tá certo? Ou seja, aí já vão vários e Eu vários nem era nascido. anos, você nem era nascido. Tá certo? Tem mais tempo de Cefaz do E que o de idade, viu? é mais do que de idade. Tá, mas assim, eu dentro da Secretaria da Fazenda hoje, né, sou não, porque a gente que ocupa cargo público, a gente nunca a gente está, né? Então estou como representante no GT 38 do Simples Nacional no Confaz e também represento como suplente a Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional, tá certo? Que é o que trata das coisas mais relevantes quando se trata de ME e EPP, né? Então, assim, dizer da satisfação e também da gratidão de estar aqui, de ser convidado, né, para tão importante evento. Mas será convidado futuramente, viu? Pode ter Olha aí. certeza. Thales, você que já de qual o seu concurso aí, né? De 89 também. Não. 89 eu ainda estava no pensamento do papai e da mamãe. Pessoal, muito boa tarde, Pode falar. Bruno, Nonato, todos aí que nos assistem, né? Me chamo Thales, sou egresso do último concurso da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, concurso 2021, assumi em 2022, né? Então, estou um pouco mais de 3 anos aí, finalmente, né? Saí do estágio probatório. Antes de entrar na Secretaria de Fazenda do Ceará, fui também auditor fiscal do estado de Rondônia, durante um pouco mais de um ano. E antes disso, né, vim da carreira bancária, né, fui técnico bancário da Caixa Econômica Federal durante 8 anos. Né, então, um pouco mais de 12 anos aí no serviço público, né, tentando prestar um bom serviço à sociedade. Né, eu acho que isso é o nosso mister, né, enquanto servidor, enquanto instituição, Secretaria de Fazenda, COAT também, né, atuar na melhoria da vida da sociedade. E Bruno, uma honra, um prazer, né, assim, pelo convite, né. Saiba que estamos à disposição quando você precisar para a gente bater esse papo aqui, com certeza vai ser muito rico. Bacana. Começa explicando assim pra gente, Nonato, o que é o COAT, né? O que é essa coordenação, onde é que ela atua? Porque na Cefaz tem vários setores, né? Subsetores, a gente escuta muito, o pessoal do COAT. O que é que o COAT faz hoje? Na Além de reali- notificar todo mundo, né, do simples. Na realidade, assim, Bruno, quando você pensa na estrutura da Secretaria da Fazenda, existe uma coordenação que ela está assim, muito mais chegada, ela está muito mais próxima ao público, né? E essa é a nossa coordenação, a COAT, que é a coordenação de atendimento e execução. Ela é uma coordenação que, do ponto de vista de capilaridade, ela hoje nós temos, por exemplo, nós temos 18 unidades de atendimento espalhadas pelo estado do Ceará, que estão subordinadas diretamente a essa coordenação, tá? Se nós formos pensarmos do ponto de vista de como é a atuação dela, você pode dizer que ela seria assim uma coordenação estratégica, que ela pensa as atividades, que ela pensa as ações, que ela pensa o planejamento, que ela pensa o futuro, né, dessa coordenação, desse atendimento, como é que ela vai se portar.
Em termos gerais, né, sem falar, digamos, detalhes das suas atribuições, seria isso o papel da coordenação COAT. Ela pensa de forma estratégica. Entendi. O Coat ele ganhou evidência, eu acho que ali por 2018, 2017, 2019, mais ou menos, quando ela se tornou referência de quem fiscaliza as empresas do Simples Nacional. E quando eu falo em empresas do Simples Nacional, tá dentro do MEI. Porque antes parecia que você só pega empresa grande, só fiscaliza empresa grande. E aí, de repente, as empresas do Simples Nacional ganhou ali um protagonismo, uma atenção maior, né? E o Coat parece que está perto. Então, hoje, o Coat, ele fiscaliza, tá, as empresas do Simples ou do Simples e outras empresas também? O mistério assim, da Coat hoje, Bruno, são as empresas do Simples Nacional, certo? Então, MEI, ME, EPP, né? É o carro-chefe, de fato, né? Hoje a gente tem mais de 400 mil empresas, né? Considerando o MEI, aí o número acaba realmente ficando muito alto, mas a gente trabalha no ME, EPP, a gente está falando de cerca de 100 mil empresas, né? Em termos de percentual de tudo, né? A gente está falando de 90% das empresas que a Cefaz fiscaliza. Então, assim, são muitas empresas, né? E de fato, assim, acho que até essa época aí, 2019, eu ainda não estava na Cefaz, né? O Nonato que, vamos dizer assim, foi o precursor, né, de toda essa origem do monitoramento, dessa fiscalização. Não sentia assim, algo estruturado em termos de um monitoramento mais massificado, mais abrangente, não eram situações, fiscalizações muito pontuais, né, que evidentemente assim o custo-benefício era muito baixo, né, porque você tem uma grande quantidade de contribuintes, você tem pouco braço, né, o custo para você colocar um fiscal para fiscalizar uma empresa dessa é muito alto para a Cefaz, né? Gera o contencioso e tal, e você não reverte isso em arrecadação, né? E aí eu acho que é um ponto-chave, Bruno. A arrecadação dessas empresas é em torno de 5% do ICMS, né? Hoje, né, Nonato? Porque já chegou a ser de 2, 3%. Então, esse trabalho que Nossa. vem lá de 2019, você vê assim, poxa, mas por que vocês estão indo atrás de empresa pequena, entre aspas, né? Na realidade, a gente enxerga ali um grande, uma perspectiva assim, de encontrar uma conformidade fiscal, de trazer um combate a uma concorrência desleal, né, Nonato? Assim, Isso. então, assim, o trabalho do Simples ele vai muito além do que meramente a arrecadação, né? Não se trabalha somente a arrecadação. E a Coat ela tem feito esse papel, né, de trazer uma percepção de um ambiente de controle para essas empresas, né, de combater a sonegação, de combater a concorrência desleal e mostrar que vale a pena sim você ter essa conformidade, de você manter a sua regularidade. E assim, a gente precisa também dar um tratamento para essas empresas, né? Senão aquela pessoa aquele contribuinte que de repente ele está descumprindo, né? Ele começa a passar uma imagem para aquele contribuinte regular de que realmente não vale a pena você estar de acordo, né? Você está cumprindo ali a legislação. Então, acho que a atuação da Coat é muito nesse sentido, né? De combate à concorrência desleal, trazer essa visão macro, né, e massificada em relação a essas empresas do Simples e do MEI. Sem contar que muitas dessas empresas que estão no Simples, elas nem deveriam estar lá, né? Isso. Então, quando você coloca aí, Bruno, essas empresas do Simples, esse número grande de empresas que representam um pouco mais ou pouco menos de 5% da arrecadação, se a gente for ver, elas nem deveriam estar lá. Então, se Sim, a gente leva, se a gente leva essas empresas para o momento em que é para ela estar, a arrecadação, consequentemente, vai subir. perfeitamente. Nonato, você que foi percussor aí do projeto, né? Bruno, Como foi que tudo começou? é interessante essa tua fala e a do Thales, né? Quando a gente fala nessa questão da arrecadação, né? Historicamente, se você for olhar antes de 2019, 2020, historicamente, quando você olhava para a arrecadação, estou falando da arrecadação do ICMS próprio, Thales e Bruno, quando você tinha só a arrecadação do ICMS e quando você olhava a participação das empresas do Simples Nacional antes de 2019, antes de 2020, você não tinha lá, você não encontrava lá nada mais, nada menos do que sempre girando em torno de 3%. E aí, virou, chegou 2019, tá certo? E eu me lembro muito bem quando a gente começou
e aqui eu estou fazendo um pouco da história, né, do Simples Nacional na Secretaria da Fazenda, porque quando você está falando comigo, você está falando com o passado presente. Quando você está falando com o Thales, você está falando com o presente e futuro. Já vai nos deixar. Então, o que é que acontece? Ele vai embora junto com o ICMS em 2032. Então, o que é que acontece? Quando a gente olhou, né, para isso, lá em 2019, que a gente começou a pensar a questão do Simples Nacional, inclusive em termos de abordagem, né? E aí a gente tem que lembrar, quando você centra na figura do Simples Nacional, né, que quando você vê a questão do Simples Nacional, arrecadação, quando você olha para a lei, você vê arrecadação, fiscalização, opção ao regime, né? Então, quando você olha para isso, então a gente, quando eu olho lá para o passado, lá para 2006, né, que eu estava nessa época, e quando foi o advento da lei, e a gente saiu, todo mundo, quando foi a publicação da lei, todo mundo na Secretaria da Fazenda, olhando aquilo de forma, até eu diria, desesperadora, né, sem entender muito o que acontecia, foi ali que começou o nascedouro, na Secretaria da Fazenda, do acompanhamento das empresas do Simples Nacional, tá? Então, o que é que acontece? E eu me lembro muito bem, vou contar um caso para vocês dois, né? Como a gente não tinha ideia de como a coisa iria se portar, nós fomos chamados a fazer, quando as empresas solicitaram a opção pela primeira vez lá em 1º de julho de 2007, e quando a Secretaria da Fazenda foi instada a se manifestar através de arquivos, eu me lembro de um erro que nós cometemos. Qual foi o erro? A gente simplesmente impediu que determinadas empresas que estavam acima do limite de 3.600.000, mas estavam abaixo de quase 800, aliás, de 2.800 naquela época, né, que elas estariam impedidas. Isso criou um problema sério, né? Eu me lembro que até a Receita Federal veio, olha, vocês não podem fazer isso e tal. Então a gente começou naquela época a pensar o Simples Nacional de forma estruturada. Passou-se 2006, nós começamos a emitir as instruções normativas referente a cadastro, passamos a emitir instruções normativas referente a situações que diziam respeito diretamente àquelas empresas. E aí o que foi que aconteceu? Chegou 2019. 2019 eu não estava na Coat, aí a gente foi chamado a trabalhar, a gente foi convidado a trabalhar na coordenação. Nessa época eu estava na CATRE, né, que era a coordenação de administração tributária, e aí a gente foi para a Coat, que é essa coordenação que a gente está hoje, para a gente começar um trabalho de estruturação das empresas do Simples Nacional. E foi aí que a gente começou em 2019, olhando para o ano 2018, começar, e o Thales sabe bem disso, fazer a prospecção, tá certo? De fato, do acompanhamento eletrônico e sistematizado das empresas do Simples Nacional, que começou lá com a Instrução Normativa 63/2019. 19. 63, 2019. 2003, 2019. Foi ali que começou, de fato, Bruno, o acompanhamento das empresas do Simples Nacional de forma estruturada, esquematizada e acompanhada, e que hoje ela é o que é um acompanhamento bem controlado e de forma bem estruturada. Tá certo? Quais assim, em 2019, 2020, assim, né? Qual foi o principal foco de irregularidade das empresas do Simples, do seu tempo? Se a gente olhar, a gente cometeu erros, tá? E aprendizados. Claro. Tá? Porque o que acontecia, né? Quando a gente fez a primeira autorregularização, tá? E aí a gente tem que olhar que a autorregularização, Bruno, ela surgiu no contexto da Lei Complementar 155,
tá certo? Que alterou a 123. Isso lá no ano de... 155 é 2017. Isso. Então, o que é que acontece? Ela surgiu nesse contexto aí da 155. Quando a gente começou a trabalhar isso, em 2019, nós cometemos erros, tá? E eu sempre digo para o Thales, a gente aprende com os nossos erros e aprende com os nossos contribuintes e com aqueles que são as referências, que são os contadores, que são os assessores tributários das empresas. Lá em 2019, quando a gente fez a primeira autorregularização da questão dos eventos 379, 380, que a gente vai falar um pouco mais aqui, o que é que aconteceu? Nós cometemos dois erros por não conhecer o processo como um todo, né? A gente colocou, digamos, as empresas transportadoras e colocamos os provedores de internet lá tudo junto. Colocamos tudo junto por quê? Porque, ora, são tudo optantes do Simples Nacional. Então, vamos colocar tudo aí para ver o que é que acontece. E aí, chegaram as empresas provedoras de internet, chegaram as transportadoras. Não, vocês estão aí dizendo que nós estamos aqui no evento 380, mas na realidade não. Tudo que nós fazemos aqui sobre essas compras que vocês estão acusando dessa diferença, isso aqui se refere à questão de ativo. Provedor de internet não comercializa, transportadora também não, né? E aí foi o primeiro aprendizado. Foi o primeiro aprendizado que a gente, ok, tudo bem, aceitamos as desculpas e aí nós fomos aprender com eles, né? E esse aprendizado se deu na segunda instrução normativa que Thales vai falar sobre ela. É um aprendizado contínuo, né, Nonato? Assim, hoje a gente já está na quarta instrução normativa, se não me engano, e cada instrução normativa, Bruno, foi tendo uma evolução, né? Você vê essa de 2019, acho que era 79, era 63, né? Isso. Confundo um pouco os números. A gente calculava somente o CMV, né? Como Isso. despesa das empresas, né? Quando a gente evoluiu hoje na última, na 24 2023, Isso. teve alterações, né, também. Você vê lá, Bruno, que nós trazemos outras despesas, né? Então, a gente considera hoje despesas de energia elétrica, despesas tributárias, despesas de telecomunicação, enfim. Cada norma dessa, ela foi se aprimorando a partir de um entendimento do negócio e também de muito feedback dos próprios colegas, né? De pessoas contadores. como você, como determinação. Isso, então assim, por isso que hoje eu posso dizer assim que o sucesso, que eu acho que eu posso te chamar de sucesso desse empreendimento da autorregularização, ela se deve em grande parte, né, ao grupo, né, de pessoal da contabilidade que abraçou e entendeu que era uma oportunidade, né? Eu acho que eu posso dizer que tanto para o fisco, né, o ganho é evidente, né? A gente trouxe aqui em relação à questão da arrecadação, da regularização, a gente pode falar em termos de omissão de receita, de valores declarados, Bruno, assim, para você ter uma noção, desde 2019, mais de 11 bilhões em termos de receita que foram recompostas, né? Que antes não se tinha ideia, né? Vamos supor, de 2019 para trás, até 2006. Isso não existia. Eu gosto até de fazer um cálculo, uma conta de padeiro. Eu disse, Nonato, vamos pegar esse valor total aí de 11 bi e aplica a menor ali que você tem lá do anexo 1, que eu acho que é 4%, né? 4%. 4%. Cara, veja o quanto, né, que a gente conseguiu recuperar em termos de tributos, né? Lógico que tem aquelas situações que não gera ali o imposto. E lembrando que não é tudo, né? É só o lastro que a Cefaz consegue alcançar. Isso. E é como eu falei, Bruno, o interessante é porque assim, quando você inicia a autorregularização, o que é que se compreende? Que no início, o furo, vamos dizer assim, a omissão vai ser muito grande, mas com o passar do tempo, isso vai diminuindo, porque as pessoas vão entendendo o que a Cefaz está fazendo, e aí vão se declarando sem ter aquele acompanhamento muito de perto. Mas o que acontece na realidade é que as omissões têm aumentado, tá? Mas não só por conta desse comportamento do contribuinte, mas porque a Cefaz ela tem verificado outras formas de ir atrás desse dinheiro, né? Então, naquele tempo não se tinha DIMP, né? Que é a Declaração de Informações de Meios de Pagamento, também acho que a gente vai abordar aqui. Então, nós temos todo o lastro financeiro hoje por meio da DIMP. Então, vamos dizer assim, o fisco hoje ele tem um repertório
uma base de dados que é muito difícil você esconder algo, né? Então, a tendência é o quê? Cada ano que passa, em vez da gente estar diminuindo essa omissão, porque as pessoas vão se adaptando, a gente tem aumentado. Então, para você ter uma ideia, a gente ainda não notificou nem 2024, mas a Tá todo mundo perspectiva... esperando, viu? Pois é, a gente até fala, rapaz, vai logo, regulariza, não espera a notificação, porque tem a questão da multa autônoma, a gente vai falar também. Mas assim, para você ter uma noção, esse ano de 2024, ele dobrou a omissão que a gente identificou em relação a 2023, né? E a gente tem uma média de 2,5 bi de omissão de receita, a gente identificou 5 Em 2024. em 2024. Então, assim, muito por conta dessa questão da DIMP, né? Acho que a gente vai falar também, abordar as informações dos bancos, né, começaram a ser recepcionadas já com algum tempo, né? A Cefaz recentemente ela tem dado essa transparência também para o contribuinte, para o contador. Ele mostra as informações, ó, e é um princípio básico, né? Um princípio Que eu sempre constitucional. Trouxe defendo, né? a emenda constitucional 132, ela trouxe de forma expressa, né? Que a gente é regido por esse princípio da transparência. Então, assim, o fisco cearense tem trabalhado muito nessa toada. Só, eu não escondo de você o que eu tenho, agora eu quero que você declare. Né? A gente quer a justiça fiscal, né? A justiça tributária. A gente quer o justo, nem o mais, nem o menos. É É isso que nós porque queremos. eu percebo, Thales, Nonato, que as empresas do Simples Nacional, isso foi uma cultura que se instalou, eu diria, não somente no nosso estado, é de que o Simples não precisa pagar tudo, que ele não precisa emitir documento fiscal, que ele não precisa fazer classificação fiscal, que ele não precisa de contabilidade, quando todas essas obrigações, elas estão previstas no Estatuto do Simples Nacional. Então, quando a Cefaz hoje dá 1 centímetro, quando ela cobra 10 centavos a mais, é um escândalo. Como se a Cefaz estivesse cobrando algo além do mínimo. Porque não tem um lastro do que é em espécie, do que é comprado sem nota. Então existem diversas irregularidades que ainda não são vistas porque estão fora do ponto de vista eletrônico. Mas é importante ressaltar que o que a Cefaz fiscaliza e exige e penaliza, ela está primeiro amparada pela legislação federal e ela está cobrando o mínimo: emissão de documento fiscal e pagamento do imposto. Perfeito. E as empresas do Simples? Perdão, e o MEI? Ele tá aí nesse bolo. Como é que acontece com o MEI? Parece assim que essa galera também andou vacilando, né? O MEI aí que tem um faturamento anual de até 81 mil, comprando Hilux de meio milhão. Como é que funciona isso daí? Nonato. Nonato gosta bastante dos MEIs aí, pode falar melhor. Nada. Mas assim, antes de falar dos meios unitários, a gente tem que fazer assim um retrospecto sobre essa questão da fiscalização e dos controles, tá certo? Como eu falei, antes de 2019, por exemplo, o que a contribuição das MEs e EPPs, tá certo, do Simples Nacional, ela girava em torno de 2,5% a 3% do que era arrecadado. Estava conversando com o Thales até antes de vir para cá, eu disse, amigo, deixa eu dizer uma coisa. O último dado que eu puxei, que é abril de 2025, o estado do Ceará arrecadou de ICMS como receita própria, ICMS somente, é 1,5 bilhão, tá? 1,5 bilhão. Desse 1,5 bilhão, 4,56% foram oriundos das empresas do Simples Nacional, aí incluindo as MEs, EPP e os MEIs. 4,56% disso aí dá aproximadamente 80, vamos dizer que deu uns 88 milhões. Lá estava 72 milhões de reais aproximadamente. Desses 72 milhões de reais, o que é apurado de fato dentro do Simples Nacional, dentro do PGDAS, equivale a mais ou menos 24 milhões de reais. Então, assim, nós saímos, Bruno e Thales, nós saímos de um patamar de 2019, de aproximadamente, em média, de 2,5% a 3% de arrecadação das ME e EPP para quase 5%. Isso, do ponto de vista de gestão, é notável.
Porque você tem aí aproximadamente quase que um acréscimo Quase 100%. de quase 100%. 100%. Isso representa controle, tá? Quando você fala do MEI, né? O MEI é assim, é uma entidade que o Thales, quando olha para mim, ele abre esse sorriso assim, né? Porque, assim, o MEI é aquela entidade em que ele faz a confusão patrimonial, né? Ele faz a questão do CPF com Sim. o CNPJ, né? E a gente, assim, de alguma forma, a gente tem feito um controle sobre isso, mas eu até que diria que do ponto de vista, assim, realmente sistematizado, eu acho até, e aí a gente pode até discutir depois, eu acho isso um controle muito mais de antepara, tá certo? Só de seguir. Vamos seguir aqui até que ponto esse MEI está crescendo. Mas se você perguntar, de fato a gente controla? Aí eu te digo, a gente controla CPF e controla CNPJ. CNPJ, tá certo? Então é exatamente essa questão que a gente tem que discutir no âmbito da Secretaria da Fazenda e até com as entidades de classe, como é que a gente pode melhorar essa assertividade para que não haja o que acontece, por exemplo, no passado, Bruno e Thales, nós tínhamos a figura do MEI que ele constituía 4, 5, 6 CNPJs, comprava. Tivemos casos na Secretaria da Fazenda em que um MEI, um CPF, comprou 10 milhões de reais. Nossa, ele nem poderia ser tão simples. Ele nem poderia Nem do ser simples jamais, tá certo? E aí foi aí onde nós começamos a introduzir os controles do MEI via CPF. Eu sempre digo que o MEI ele perdeu a missão. Isso. Né? Desvirtuou, né? Ele desvirtuou da Propósito. missão. Isso. Ele era um desvirtuou. instrumento de regularização para quem é pequeno e se tornou um instrumento de sonegação para De quem é grande. sonegação para quem é grande. Então, a pessoa que tá? faz uma compra de 10 milhões... Isso, que É muito chega- dinheiro. é muito dinheiro. E isso aí ele utilizou esse CPF, constituiu vários CNPJ, comprava, baixava, criava o CNPJ, comprava, baixava, tá? Então, assim, hoje a gente tem um controle disso. Hoje isso não mais ocorre. Thales até pode falar sobre isso, que a gente tem um controle, né, Thales, da 8420. É como o Bruno falou, assim, a figura do MEI, ela foi muito desvirtuada do propósito inicial dela, que era promover esse empreendedorismo, né, e tal. Então, hoje você vê muito fenômeno da pejotização, né, isso eu acho que está muito amplamente difundido, né, essa questão. E também, por exemplo, você faz um MEI para ter um desconto na compra de um veículo, né? Isso acho que também muito comum, né? E aí a Secretaria de Fazenda hoje, ela tem algumas, vamos dizer assim, alguns controles, né, Leonardo? No sentido de impedir esse tipo de mecanismo, né? Para fugir do pagamento do imposto, né? Existe um controle automático, né? A partir das compras ou das vendas. Quando ele ultrapassa ali o limite do MEI, né? Acima de 20%, ele já bloqueia, né, a questão da emissão do documento fiscal. Então, hoje, eu acho que o Ceará e, não sei, mais um outro estado que tem no Brasil esse tipo de controle, né? E um ponto que eu queria trazer, Bruno, assim, a Constituição fala que é um Simples Nacional, MEI, são regimes diferenciados, simplificado, favorecido, mas eles não são imunes à fiscalização, né? Não são imunes a um monitoramento, né, ou a verificação do fisco, né? Não são intocáveis. Não são intocáveis, né? É um ponto que a gente precisa trazer, porque assim, nós, enquanto servidores, nós temos o poder, dever, na realidade, de ir atrás de combater essa sonegação. Porque a gente está falando aqui, e às vezes a gente fala de fiscalização, de autuação e tal, mas na realidade a gente está falando aqui de recurso público, tá? O que nós estamos atrás é de arrecadar com justiça, né, para poder financiar as políticas públicas, né? Tanto é que a gente está até mudando um pouco, né, nas nossas apresentações, quando a gente vai falar sobre isso, a gente não fala assim, tantos milhões de valores sonegados. Não, cara, ó, com esse valor aqui, o Estado do Ceará poderia ter construído um outro hospital, poderia ter construído uma escola, poderia ter pagado
1.000 professores durante um ano, entendeu? Assim, trazer um significado, que eu acho que também, enquanto físico, nós precisamos trazer melhor assim, essa comunicação da nossa missão institucional, sabe? Porque, assim, Isso. cobrança de imposto nesse país é algo muito antipático, né? Assim, ninguém gosta de pagar imposto, verdade seja dita, mas é um dever institucional, né? Não existe Estado, não existe democracia, não existem as instituições sem arrecadação, né? Não existem as políticas públicas. Então, o nosso papel ele vai muito além do que simplesmente autuar, bloquear a inscrição, não. A gente está atrás realmente de trazer esse recurso para a sociedade. Você falou um ponto que eu achei bem interessante, que como você pegou esse MEI aí, que movimentou 10 milhões, que foi o Isso. cara que abriu o CNPJ, baixou, abriu o CNPJ, baixou. Isso. Atenção você que está assistindo. Se você é contador e está dando essa solução para o seu cliente, você vai ser PEC. Certeza. Se você é empresário e o seu contador lhe der essa solução, tome cuidado. Porque depois que a empresa é baixada, não quer dizer que acabou as obrigações. Não quer dizer que ela não possa ser fiscalizada. Nesse caso aqui, ela não só podia, como foi, né? E aí o sócio, ele não perde a responsabilidade da empresa porque ela foi baixada. Então você, empresário, contador, que detectou uma informação antes, e aí você disse, eu vou baixar e abrir outra, isso está no radar da Cefaz. Isso não vai passar despercebido. Certo? E agora, pode falar. Eu queria Pode só falar. nesse ponto. Fala, Graciola. Ele gosta, ele adora o MEI. Eu adoro o MEI. Bruno, é muito interessante essa colocação pelo seguinte: o que que acontece, né? Uma das principais orientações, Thales, do MEI, ultrapassou os 81 mil, baixe, abra outro CNPJ. Sim, eu escuto muito isso por aí. Escuta muito, né? Mas o que que acontece? Nós introduzimos um controle na Secretaria da Fazenda, não pelo CNPJ, mas pelo CPF. Então, o que é que acontece? Esse CPF, vinculado a esse CNPJ, que ultrapassou, comprou 200 mil reais e baixou, e abriu outro, quando ele for abrir um outro, naquele CPF, a vinculação está feita. Nós vamos olhar, olha, esse CNPJ que baixou e que está pedindo um MEI, ele está vinculado ao CNPJ X que baixou por conta dessas compras. Fica em exigência e venha para cá para que nós, juntamente, você nos esclareça o porquê disso aqui. Então é o seguinte, é isso de que trata, né? A Instrução Normativa 8420. É para fazer esses controles automatizados no que se refere a esse tipo de situação, tanto referente a ME, MEI ou EPP. Estão lá os três parametrizados no sistema, olhando para a NFE Corp, né? Isso. Do Ambiente Nacional das Notas Fiscais, tá? E a gente tá lá monitorando e olhando. Cuidado, viu? Por isso que eu não gosto de e-mail. Mas não pode dizer isso, não. Corta isso daí. Cortar, viu? Não, mentira, não corta não. Pode deixar. Pessoal, uma fonte de dados que vocês utilizam que realmente foi um marco muito grande, que a gente vê aí acontecendo desde 2017, 2018, é a nossa querida Declaração das Informações de Meio de Pagamento, que é a DIMP. Isso. Que no primeiro momento a Cefaz recebia movimentação de cartão de débito e crédito. Em um outro momento ela começou a receber informações de marketplace. Quando foi em novembro, novembro de 2020, foi criado o Pix. Futuramente a Cefaz começou a receber o Pix. E muita gente até hoje não sabe exatamente o que é, para onde é que vai. Como você falou, a Cefaz recebe da pessoa física, ela vincula com o MEI, ela recebe de todo mundo. Tem aquele sócio daquela empresa que ele tem uma máquina de cartão no nome dele, aí ele tem um CNPJ ME, aí ele divide ali. A Receita Federal não vai atrás de CPF, atrás de imposto de renda porque é irrisório. Mas a Cefaz acaba se prejudicando desse lado. Como é essa questão da DIMP? O que é a DIMP? O que é que vocês recebem da DIMP? Com que periodicidade os bancos mandam? Manda Pix, manda separado, manda bagunçado, manda zerado, manda sem movimento. Manda de todo jeito, viu, Bruno? Manda de tudo que... Não, assim, fazendo esse retrospecto, você já até fez, né? Antes da DIMP, a gente tinha o TEF, né? TEF. Bem conhecido, que basicamente eram os cartões de crédito e débito, né?
E aí a DIMP hoje é o que? A Declaração de Informações de Meios de Pagamento, ela é uma obrigação acessória, mas ela não é uma obrigação acessória por parte dos contribuintes, né? Então, primeiro ponto, não é a empresa ali, né, contribuindo do ICMS ou o CPF que vai entregar transmitir essa declaração. São as instituições de pagamento, as instituições financeiras, marketplace, intermediadores, né? E aí tem várias empresas que são conhecidas no mercado e elas devem entregar essa declaração mensalmente, né? A declaração ela é entregue até o último dia do mês subsequente e a Cefaz ela recepciona toda essa base e mostra ao contribuinte, né, através lá do nosso sistema, que é o CIGET, né, todas as informações. Significa que tudo que está ali é a receita? Não necessariamente. Inclusive ali aquela informação que a gente apresenta, ela pode conter duplicidades, tá? É uma grande dúvida que o pessoal tem. Ah, apareceu no CIGET. É receita, devo declarar? O que é que eu faço, né? Nada. Bom, aí Calma. a gente orienta sempre assim, cara, veja com o seu contador o que é que de fato ali é receita, o que é receita tributável, o que é que não é. Às vezes é transferência, né? Às vezes é algum tipo de valor que foi declarado de forma equivocada, né? A gente teve um grande problema, porque assim, de início, só quem estava obrigado à entrega da DIN eram as instituições de pagamento, né? Fintechs, basicamente, os marketplaces, né? A gente não recebia, Nonato, as informações bancárias. Isso. E aí, desde 2023, né, já existia essa obrigatoriedade, mas os bancos ficavam relutando, chegaram aí até o O STF, STF. né? E aí, Foram, verdade. salvo Foram. engano, em 2000, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, o Ano STF passado. Foi ano Ano passado. foi o convênio 134 de 2016, né? 16. Ele foi arguido a inconstitucionalidade. E aí tava todo mundo assim polvoroso, porque podia aquela coisa, né? Ou dava um Podia passo. acontecer um retrocesso. Podia acontecer um grande retrocesso, né? Porque você imagina que as informações financeiras hoje, eu diria que são tão importantes ou até mais do que as informações fiscais, né? Porque assim, o financeiro é difícil você burlar, né? O documento fiscal muitas empresas deixam de emitir, Isso. né? E aí o STF validou, disse, não, é constitucional sim, é a prerrogativa do fisco, né, de ter essa informação, não é quebra de sigilo bancário, era um ponto que era sempre argumentado. Ah, Argumentado. mas o fisco está quebrando o sigilo bancário das empresas. Não é, né, é meramente ali uma transferência, né, o fisco ele também não pode estar repassando essas informações, né, para terceiros, né, então assim, foi uma grande evolução, eu diria que foi um grande marco, né, em termos de fiscalização, de monitoramento, muito do que a gente faz hoje é utilizando a DIMP, né? Você falou muito do MEI, né? Quando é que a gente começou a verificar muito a questão do MEI? Pela DIMP e do CPF, né? O famigerado PIX, né? Que Isso. até teve algum questionamento O no gerado é âmbito ótimo. da Receita Federal e tal. Mas o Estado do Ceará já trabalha já há algum tempo, né? Utilizando essas Isso. informações, obviamente de forma coerente, né? De coisa, a gente não está atrás, né? Daquela história do pipoqueiro, não. A gente busca realmente quem está se utilizando desse regime para se evadir mesmo, né, do pagamento do imposto, né? Então, assim, hoje a gente utiliza bastante essa declaração. Ela é utilizada tanto para o Simples Nacional como para o MEI, como para as empresas normais. A tendência é que isso se intensifique cada vez mais, né? Você vê que as empresas normais ainda estão começando a fazer alguns cruzamentos, mas a ideia é realmente intensificar esse tipo de cobrança, permitir a autorregularização, acho que também é algo que a gente tem trabalhado muito, essa autorregularização através dos meios de pagamentos, né? E assim, só fechando assim, só para concluir, a Cefaz, ela tá no movimento agora, Bruno, de construir um novo sistema, Eu né? já ia falar, porque você falou que a DIMP, o contribuinte, o contador, consegue visualizar esses dados Isso. hoje no CIGET, que infelizmente todo mês nos deixa na mão. Existe uma inconsistência de fato, existe um momento que aquele sistema fica mais lento, né? Aquela Isso. informação parece que não está muito regular. Isso vai ter solução agora? Vai ter solução, assim, acho que em primeira mão, né, Nonato? Assim, não Primeira mão. não é confidencial, até porque os próprios contadores têm sido chamados para poder Contribuir, né? contribuir, né, na construção de um novo sistema, né, que vai substituir o CIGET. O CIGET é um sistema que já tem, acho que mais de 12 anos, não sei se é 2012, 2013. Mais ou menos. Então, é de uma infraestrutura ainda um pouco mais antiga, Bruno, né? E a Cefaz está migrando para um ambiente de Big Data, né, de uma grande infraestrutura de dados. E esse novo sistema, a ideia é que a gente disponibilize essas informações,
capacidade de processamento super rápido, né? O contribuinte vai ver detalhamentos que hoje não vê, né? Até a questão do próprio Simples Nacional, né? Às vezes o pessoal, quero ver as Vai ter notas uma das aba contas. exclusiva, né? Vai ter uma abazinha exclusiva do Simples, que é uma grande novidade, né? Que hoje a gente trabalha meio que Isso. de forma apartada, né? Em relação a sistemas, a gente vai ter uma integração nesse sentido. Então, vai estar tudo num lugar só. Simples Nacional, empresas normais, consulta de documentos fiscais, XML, numa velocidade bacana. Assim, a ideia é que realmente seja rápido, não fique caindo, né? Então, é um sistema todo preparado mesmo, assim, para trazer o contribuinte para a auto-regularização, né? Então, vai ter também que a gente até está construindo, né, Renato? Um calendário de comunicações com os contribuintes, né? Isso. Hoje nós utilizamos muito o DTE da Receita Federal, Vai ser. né? A ideia é que a gente passe a utilizar mais o DTE da Cefaz, comunicações via e-mail, WhatsApp, alguns alertas, né? É que a gente sempre fala assim, o ideal é que você seja preventivo, né? Não espere chegar a notificação ou então a autuação para poder fazer alguma coisa. Se você vê aquela informação, você entende que ela deve ser declarada, a minha orientação é assim, declare, veja com o seu contador o que é que de fato para ser declarado, se não, então você não concorda, né? Às vezes a informação está lá, você não concorda. Aguarde a notificação e você vai ter a oportunidade para o contraditório e a ampla defesa. Você tá com a DIMP aí desde o começo, né? Bruno e tal, assim, eu acho interessante que a construção de uma mentalidade tributária, social no país, eu acho que ela é uma construção de todos. Ela é uma construção do empresário, ela é uma construção do fisco, né? Ela é uma construção da sociedade. O Thales tocou numa coisa muito importante que eu acho, assim, a gente não está somente preocupado, assim, a questão dos meios de pagamento. Estamos preocupados só com o MEI, só com a ME, só com a EPP, só com a empresa do regime normal, que tem lá declarações lá do meio financeiro. Não. O que é que a gente entende? Eu acho assim que a preocupação é de todos nós. E o que é que acontece? O estado do Ceará, o Thales pode falar melhor sobre isso. Ele propôs agora no convênio a notificação, tá certo? Das empresas de meio de pagamento, Sim. tá certo? Ou seja, nós vamos estar obrigando as empresas, tá certo? Fornecedoras da DIMP, os meios de pagamento, elas vão ser obrigadas a ter um DTE, tá certo? Nós vamos, o fisco, a partir dessa ideia lá do Ceará, que foi aprovada no Confaz, tá certo? A notificar as empresas para que elas, de fato, coloquem as suas informações lá que elas deixaram de apresentar. Antes isso não era E possível. nós tínhamos os aí, mitos. e aí o Thales tem exemplo exatamente sobre isso, né, Thales? Sobre a questão daquelas maquininhas que não apresentavam dados e Isso. que eram Era um vendidas mito. no Os mercado, próprios né? vendedores diziam assim, ó, compra essa máquina que não vai para Cefaz. Não vai para Cefaz. Abre a Exatamente. conta no banco tal que lá não vai para Não Cefaz. vai E pra aí Cefaz. essas informações iam sendo difundidas. E aí é certo, não é? A norma prevê que todos devem enviar. E Isso. qual era o problema que nós tínhamos, né? Na verdade ainda existe. Infelizmente, como sociedade, as pessoas, como empresas, só trabalham na base da penalidade, né? Tá aí o histórico do inventário que não me deixa mentir. Sim. Quando a penalidade do inventário diminuiu, todo mundo parou de enviar. A penalidade do inventário aumentou, todo mundo voltou a enviar. E aí essas administradoras de cartão, fintech, instituições de pagamento, elas não têm uma penalidade por não envio da DIMP. E elas, fulano não vai enviar, fulano vai enviar. E agora com essa notificação, muda alguma coisa? Elas vão enviar, elas estão obrigadas? Vocês podem intimá-las a transmitir esses dados para vocês? Bom, perfeito, Bruno. Na nossa nova lei do ICMS, a 18.665 de 23, realmente não tinha, e aí foi incluída uma previsão, uma penalidade, né, para falta de entrega da DIMP, né? Se eu não me engano, é calculado em UFICs, né?
Só que assim, a parte prática operacional da coisa nunca tinha sido feita, até por conta dessa dificuldade de comunicação, Isso. né? Assim, até esse caso que você trouxe, né? Assim, da operadora que não repassava os dados para a Cefaz, aconteceu um caso real que a gente teve que notificar via ofício, né? Inclusive, assim, chegar ao ponto de tentar levar o Bacen, né? Para descredenciar e tal, e foi aí quando a gente teve esse retorno, né? Então, a Cefaz tem encarado a DIMP como uma obrigação tão importante quanto, por exemplo, um FD, né? E é o que a gente tem batido muito assim, a gente tem que controlar a DIMP como a gente controla a FD. Controlar, por exemplo, omissões, né? Divergências de informações. Outro dia chegou uma pessoa lá, porque tinha recebido a informação de um banco, né? Uma pessoa, acho que era um MEI, inclusive, viu, Leonardo? De Sempre. 20 milhões, o banco tinha declarado que ela tinha 20 milhões, tinha recebido 20 milhões de determinada conta bancária, né? E aí, quando a gente foi verificar junto ao banco, houve um repasse de informação equivocado por parte do banco, né? Isso. Que vocês não têm como saber se está certo. A gente não tem como saber. E aí, Isso. isso é um Importante ponto. ressaltar, Isso é né? importante ressaltar. Esse é o ponto. Qual é o ponto? Assim, essa é uma declaração de terceiros. Então, assim, basicamente, nós recepcionamos essa informação e a apresentamos para o contribuinte. Em tese, todos os contribuintes, Bruno, têm essa informação nos sistemas de gestão Na contabilidade, da né? contabilidade. A gente sabe que o contador nem sempre recebe essa informação em sua totalidade e às vezes fica até surpreso, né? Aconteceu já, né, Nana? Descobre. Pessoal, rapaz, eu vi aqui no Siget que você está recebendo isso aqui, você não me passou, né, na contabilidade. Então, o Siget é o dedo duro, né? Que vai ser o novo SIG. Muitas vezes é esse dedo duro, porque mostra para o contador o real faturamento, ou um possível faturamento ali do cliente dele, né? E assim, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que essas informações vêm tanto para CNPJ como para CPF, tá? Ah, Então quer mas dizer que eu tenho a minha lojinha no centro, aí eu tenho a minha máquina de cartão de crédito para eu passar minhas coisinhas. Vocês recebem também da minha máquina de cartão de rapaz, crédito. recebemos, viu? Recebemos. Recebemos. Então, Poxa. esse mito, né? Assim, você faz no CPF, pode botar no CPF que não. Isso é mito, tá? A Cefaz, ela recebe sim essa base de dados. É óbvio que a gente tem por questão mesmo de layout, né? Existem algumas informações que é necessário fazer cruzamentos, né? E a Cefaz, ela Isso. tem isso no planejamento, mas é totalmente possível hoje você identificar, né, pessoas, inclusive já foram feitas ações, né? Porque às vezes não são muito divulgadas, mas já foram feitas ações nesse sentido de identificar. Recentemente até saiu uma na mídia, né? Um caso de uma joalheria, né? Sim, lembro. Acho que foi Lembro do caso da amplamente joalheria. divulgado, então que um dos indícios foi justamente, né, a venda em máquinas CPF. do De CPF, um dos tá? sócios. Exatamente. Então essa prática assim, vou omitir a receita jogando no CPF, cara. Aí é furado, né? E aí a penalidade ela pode ser bem considerável. Ainda sobre a DIMP ela está sendo utilizada como uma fonte de dados para notificar. Lembrando, pessoal, que você pode estar se perguntando o seguinte, é um recado bem direto aqui. Como é que eu não sou notificado? Como é que eu não sou multado? Contabilidade. É só a contabilidade regular, a contabilidade conciliada, a contabilidade em dia que consegue prever, se antecipar para saber se a empresa vai ser enviada ou não. Então, se você faz só fiscal e pessoal, você não se importa com o setor contábil, hoje ele é quem te salva de tudo isso. Inclusive, não ter o livro caixa, que também vamos chamar de contabilidade, é a hipótese da empresa do Simples Nacional ser excluída do regime. E aí eu queria, Nonato, que você explicasse pra gente que a Cefaz hoje, de forma muito pioneira e quando comparado aos outros estados, tem o que nós chamamos de evento 378, 379 e 380. É. Que aí no começo parecia uma afronta, né? Meu Deus, estão querendo me cobrar imposto. E aí É. depois foram ver que estava lá na lei complementar 155, isso é uma previsão É. antiga. Então, explica pra gente o que é o 378, o Tá. 379 e 380 e por que não vieram notificações. Está todo mundo com saudade. Tá todo mundo com saudade das Só notificações, esperando. né? A saudade, eu vou deixar para o Thales explicar. Mas assim, o que que ocorre, né? Entre as previsões, Bruno, e aqueles que estão nos ouvindo, entre as previsões de exclusão do Simples Nacional, nós temos várias, né? Nós temos vários tipos de exclusão. Você citou aí o 379, 380, a exclusão pelo livro caixa, né?
Temos também a exclusão, aquela que você altera a KNAI Atividade impeditiva, impeditiva, quadro tá? societário, tudo isso. Aliás, Bruno, isso aí é uma das válvulas de escape, né? Dos MEIs, muitas das vezes, quando a gente os pega em flagrante impedimento, como diríamos assim no jargão do futebol, bota lá para KNAI impeditiva, então bota o empregado e altera para MEI. Quer Mas dizer que enfim, vocês sabem disso, que o pessoal não faz isso, não acredito. então assim, mas o que é que acontece? O 379 e o 380, como hipótese de exclusão, a gente começou a trabalhar essas situações com a 63/2019, que foi a primeira, como a gente já quis se referiu. O que é isso, né? A gente utiliza hoje no estado do Ceará, embora que a lei, se você olhar para 123, ela de forma cabal diz, se você incorrer naquela situação, é para ser excluído, tá? Ela não está dizendo, né? não tem nem defesa. Ela não está dizendo, Thales, que se for a questão de ultrapassou o sublimite, ultrapassou o limite, não. Ela diz, incorreu naquela situação, Exclusão. é para ser excluída. O estado E interessante você falar isso, que quando ultrapassa o sublimite, já é mês que vem também não tem defesa nenhuma. Isso. Assim, é interessante, por exemplo, que o estado do Ceará, ele foi pioneiro, tá certo, em utilizar essas previsões aí do 379/380, tá, das despesas e das aquisições, como uma presunção de omissão de receita, tá certo? Então, o que é que acontece? Quando uma empresa incorre num desses eventos, despesas ou aquisições, tá certo? Ela incorre nessas situações, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará entende que aquele contribuinte ele está omitindo receita. Em outras palavras, ele está sonegando, sendo bem claro, tá certo? Então, mediante essa situação, o que é que a gente faz? A gente emite uma notificação para aquele contribuinte para que ele entre num processo de autorregularização. Ou seja, em vez da gente excluir de forma direta, a gente oportuniza ao contribuinte para que ele refaça a sua escrituração e que declare a sua verdadeira receita, né? Às vezes, o Thales sabe muito disso, a gente recebe determinados mandados de segurança de contribuinte alegando que a gente quer que ele declare receitas inexistentes. E aí? Receita, mas o que é receita? Nós não estamos querendo a receita inexistente, nós estamos querendo aquilo que verdadeiramente os índices nos apontam como uma sonegação fiscal. Ou seja, o que o índice está apontando é que você, enquanto empresa, naquele evento, você não tinha lastro financeiro para honrar com os compromissos de despesas ou para honrar com o compromisso das suas aquisições. Desde que você nos prove, e aí entra o livro caixa, tá certo? Que normalmente não Que existe. normalmente não existe e que normalmente aqui para nós, né, que ninguém saiba disso, ele não é um livro muito honesto, Sim. tá? Ele nos prove o contrário, tá? Então, assim, a gente tem oportunizado, mesmo com com esse rigor da lei, a gente tem oportunidade para esses eventos para que o contribuinte se regularize. Porque se a gente for a fazer da forma como a lei manda, né, Thales? Era mais de 20 mil contribuintes excluídos por ano. Excluir isso, pô. 20 mil é 20% dos 100 mil, né? 20% dos 100 mil. Então, essa é a realidade que se impõe. E aí eu faço um apelo para você. Cadê as notificações? Pararam. Nós víamos no ritmo, né, que as notificações elas eram recorrentes, inclusive foi até uma reclamação mesmo da classe. Poxa, por que é toda hora, todo momento? Isso. Era sempre sexta-feira à noite, a pessoa recebia só assim, ó, DT, aí pronto, acabou o final de semana da pessoa, né? E aí, cadê? Aí não parou, acabou. Mas eu brinco assim, o pessoal não sabe o que quer, né? Quando tinha muita notificação, reclamava. Quando tá sem notificação...
Também reclamo. Mas assim, Bruno, é como eu falei, a gente está nessa transição para o novo sistema, né? E a gente tem um estoque de processos, isso aí é reconhecido, né? E a gente sempre fala isso, né? Que existe um estoque de processos para ser analisados ainda dos anos anteriores, né? A gente está com uma equipe muito enxuta, né? Infelizmente, assim, a gente não recebeu mais gente para poder analisar esse processo, acabam demorando um certo tempo para analisar. Então, existe todo um rito, né? Que precisa ser cumprido, né? Mas com o advento do novo sistema, né, a gente vai retornar essas notificações agora no segundo semestre. Não? Então, o pessoal que está aguardando ansiosamente aí E aguardem. pode esperar que no segundo semestre as notificações serão realizadas, né? A orientação que a gente sempre dá é o quê? Se você puder, regularize antes, né? Porque aí a questão da multa autônoma, né? Não sei se a gente vai falar um pouco sobre ela, né? Mas quando o contribuinte aí se regulariza de forma antecipada, não existe a incidência, né, dessa multa autônoma, né, que até às vezes o pessoal acha meio contraditório. Como é que você está falando de autorregularização e fala de multa, né? E existe uma explicação. Quando você quiser conversar sobre isso, assim, a gente pode trazer uma explicação mais detalhada sobre a questão da multa também. E como é que é feita? Tem 3 perguntas aqui. Aham. Como é feita a notificação? Como o contribuinte pode se defender? E quais são os percentuais da multa? Pronto. Notificação é via domicílio tributário eletrônico. Hoje a gente utiliza o DTE da Receita Federal. Tá pelo certo? ECAC? O ECAC, certo? Então o contribuinte ele consulta por lá. Só que a gente vai ter uma migração, certo? Essa migração a gente ainda está alinhando como vai ser, se ela vai permanecer no DTE da Receita, vai ficar no DTE da Cefaz também, mas uma coisa certa é que vai ter um DTE da Cefaz, tá? Porque a gente está justamente fazendo essa integração junto com as demais empresas e utilizar nosso DTE também fortalece, né? A questão do próprio uso, né? Da ferramenta, certo? A segunda foi... Como o contribuinte pode se defender? Porque o Nonato colocou o seguinte contexto. Uhum. A gente não lhe exclui do simples. Isso. A gente lhe notifica. Notifica. Você pode se regularizar ou você pode apresentar ali o lastro financeiro para aquilo. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de Avento 379 e 380, quando a gente fala de DIMP, a Cefaz ela detecta pelas tuas compras ou pela tua movimentação financeira uma inconsistência quando comparado com o PGDAS. Quando ela notifica, ela quer saber uma coisa. O que foi que aconteceu? Isso. Olha, tem essas compras, a tua receita não compra. A tua receita não cobre. Como você pagou? Ou tem essa receita e não tem nota. Para onde é que ela foi, né? E aí, quando você quer fazer essa defesa, como que funciona? Por onde é essa defesa? Eu tenho que ir lá no COAT, pessoalmente? Não, pera, pelo amor de Deus. Não Ei, precisa Bruno, deixa eu te falar uma coisa. É muito interessante essa fala. A gente tem um ditado lá na Coat, né, tá assim. Follow the money. Seguir o dinheiro, né? Siga o dinheiro. Olha aí. O dólar aí. Apresentando aqui, viu? Tá? Então, é essa a questão, né, É Thales? essa a questão. E assim, a notificação, ela é sempre uma notificação, Bruno, de um indício. Que ele Isso. pode se confirmar ou não, certo? Historicamente se confirma? Em 88% dos casos, pelo nosso histórico, sim. Certo? 88% dos casos, os contribuintes, eles de fato regularizam. Tem uma parte que é deferido o processo, que aí entra na sua pergunta, como é que ele pode contestar? Hoje nós temos o Tramita, né, que ele pode entrar com uma contestação dentro daquele prazo ali da notificação, que é de 90 dias, o contribuinte ele pode entrar com o processo, o fiscal vai analisar, se tiver, se confirmar, né, que de fato existe ali uma defesa, né, o fiscal defere e ele sai da pendência. Se não, o contribuinte ele deve se regularizar, senão vai receber um termo de exclusão, né, por conta desses indícios, né. E terceiro ponto da percentual da multa, E né? a multa? Quanto que é essa multa? Rapaz, a multa, assim, acho que a gente precisa primeiro, né, Nonato? Acho que talvez você... A gente precisaria de um podcast exclusivo para Só para multa. falar, A multa da só Cefaz. para falar de multa, eu acho que o Nonato pode até introduzir, falando um pouco do histórico dela, porque ela começou com 10%, né, Nonato? Porque na realidade, Bruno, historicamente, existia um conceito na Secretaria da Fazenda de que, por exemplo, a multa dos 10% ela era consagrada, né? Ela era consagrada. Significava o quê? Que na realidade ela se aplicava àquele contribuinte, por exemplo, notadamente no pessoal que tratava da substituição tributária, tá? Em que ele dizia assim, não, eu paguei
tudo por substituição tributária quando eu comprei. Então, eu tinha uma multa, tá certo, de 10% relativamente a essa omissão de receita. Então, o que é que acontecia? Esse conceito, né, dos 10% significava o quê? Que eu estaria abonado, tá, do não pagamento do ICMS. Que eu Por paguei quê? na entrada. Porque eu paguei na entrada. Ora, mas nós estamos tratando Obrigação de acessória. obrigação acessória. Nós estamos, então ele teria que comprovar exatamente que de fato ele pagou. Uma entrada que às vezes é sem nota fiscal. Uma entrada que às vezes é sem nota fiscal. E aí no início era 10% e acabou tendo uma evolução. Isso. Acho que em 2023, se eu não me engano, né? Incluiu também a multa por 30%, né? Isso. Seria referente às operações tributadas. É assim, só um parênteses, tá, Bruno? Porque sempre causa um pouco estranheza. Até quando a gente às vezes vai apresentar para outros estados, né? E felizmente a gente tem tido essa oportunidade de mostrar um pouco desse trabalho, né? De acompanhamento do Simples, né? Para outras secretarias de Fazenda. O pessoal questiona, mas poxa, mas que multa é essa, né? É. Porque denúncia espontânea, autorregularização. E vocês cobram multa? Vocês cobram multa, e a gente precisa assim, trazer um ponto que a denúncia espontânea, isso já está consagrado em termos de jurisprudência também, o próprio CTN, ela se trata de obrigação principal, certo? A obrigação acessória, que é o caso dessa multa, ela não te permite uma autorregularização porque você não consegue emitir uma nota fiscal retroativa, né? Assim, de 1 ano, 2 anos atrás, né? Não, acho que até o município parece que tem alguns que O conseguem, né? município consegue o tempo que você quiser. Pois é, mas assim, para efeito de mercadoria você não tem como acobertar. Então, a multa ela existe no sentido de desestimular uma conduta ou um comportamento, né? Então ela utiliza, a Cefaz ela utiliza para isso. E aí começou com os 10% aplicado a esses casos, depois ela evoluiu trazendo tanto 10 como 30%, porque aí prevê também as situações que são tributadas. E aí a nossa última lei do ICMS teve uma grande novidade, 18. a 665, né, de 2023, Isso. ela trouxe uma previsão nova em relação às suas presunções, né, de omissão de receita. O que é que ela disse? Que quando existe uma omissão de receita, se presume aquela diferença como tributada e tributada pelo ICMS. Tá? Porque podia ter aquela discussão, ela é tributada do ST. Não, mas eu paguei. Não. Omissão de receita, pela lei, presunção pode se afastar. Tá? Assim, na presunção ela é sempre relativa, ou seja, o contribuinte ele pode chegar, não, fisco. Na verdade emergir, né? é substituição tributária e tal. Mas por default, por padrão, hoje a multa ela está sendo aplicada a 30%, mas com a benesse de um desconto de 95%. Então, na prática, o contribuinte que se regulariza dessa multa autônoma, ele só paga 1,5% em cima daquele valor, né, que ele omitiu, né, que é um valor até, se você for pensar do montante, né, em que ele sonega, né, que ele havia sonegado, se regularizou, é muito pequeno, né, e é compatível também. E às vezes se questionava muito assim, a multa é confiscatória. Se você for pensar assim, realmente, multa de 30% é uma multa bem elevada, porque a gente está falando de multa em cima de base de cálculo. Mas quando a gente fala 30% com desconto de 95%, ela passa a ser uma multa mais branda, né? bem mais branda, né? O que é que eu tenho que fazer para não ser multado? Declarar, né? É porque o pessoal, assim, às vezes acompanha. Deixa eu concluir meu raciocínio. Certo. O pessoal paga para ver. Isso é um fato. Sim, é um fato. Você parou de notificar, parou de regularizar. Quando você volta a notificar, eles voltam a se regularizar. Então eles pagam para ver. Isso. Quando a gente ia para o contexto da multa também, você não está me cobrando, eu não vou lhe pagar. Quando der uma zica, a gente grita, todo mundo grita, e aí você faz. A ver ali contorna. Então, o que é que tem que fazer para eu não chegar nesse momento de ter a multa, de ter a notificação, né? Ou mesmo ter a notificação podendo apresentar um recurso, né? Além de. Porque eu sei que a resposta correta é trabalhe corretamente, né? Tá. Mas na realidade ele pezinho no chão, né? Sem ser um mundo utópico, como que seria? Thales, me permite, antes da tua fala, tá? Que é a resposta que o Bruno quer, mas eu queria deixar só bem claro uma coisa para aquelas pessoas que vão te ouvir, Bruno, tá certo? Que vão nos ouvir também, é o seguinte, não é o Estado do Ceará, tá certo? Eu acho que, como qualquer fisco, ele não vive de multas,
ele não quer a multa como uma finalidade em si. A multa não é o princípio da arrecadação. O que é o princípio da arrecadação tributária é aquilo que o contribuinte vende e deve, de fato, pagar seus impostos. A gente não quer viver de multa, tá certo? Então, nesse contexto, o que é que eu sempre eu digo, Thales, a gente observa, se você for olhar a arrecadação, Thales é mais novo, tem a memória melhor do que eu, se você for olhar o contexto da arrecadação do estado do Ceará hoje, e olhar para as multas do 73,23 das empresas do Simples Nacional, nós temos bastante dinheiro em caixa. Mas essa é a finalidade do Estado? Não. Essa não é a finalidade do Estado. O que nós estamos fazendo é fazendo essa autuação por conta de um comportamento abusivo, tá certo? De omissão de receita, da falta de conformidade do contribuinte, tá certo? É por isso que a gente faz essa questão da multa autônoma, tá certo? Só para deixar bem claro que o Estado do Ceará não persegue isso de forma abusiva, nem essa é a nossa finalidade. A nossa finalidade é a conformidade. Perfeito. Bruno, assim... Vou fazer um corte dessa fala aí e vou disparar no TikTok, viu? Bruno, o que é que a gente percebe, assim, na realidade não é uma realidade local do Ceará, é uma cultura que eu diria nacional, talvez até mundial mesmo, de comportamento, né? O comportamento do contribuinte, ele tende a ser esse mesmo, de quanto ele puder, vamos deixar assim, deixar de pagar ou pagar menos impostos, ele vai atrás, né? Pela forma de um planejamento tributário, que seja uma elisão fiscal, ou às vezes pela sonegação. Então, assim, o contribuinte ele tem esse comportamento, né? O que a gente sempre orienta declara aquilo que, para as empresas do Simples Nacional, né? Principalmente, declare seu real faturamento. Eu lembro que eu até vi um vídeo seu que alguém fala assim, eu devo declarar uma venda que foi em dinheiro. Cara, é faturamento, né? Assim, se for Pix, mas se for... Só declara se for cartão de crédito e débito. Não existe isso, né? Vai cair nos eventos, quem fizer isso. Vai cair nos então, eventos. Assim, o pessoal, às vezes, a gente até brinca, né? Assim, Nonato, o fato gerador do ICMS é a informação que aparece lá no CIGET. No CIGET. Né? Mas, assim, na realidade não é essa. É como você falou, as pessoas sempre esperam a ação e, assim... É o comportamento, né? É difícil mudar essa cultura. Não é uma coisa assim. Você vê que a gente está fazendo esse trabalho. O Nonato iniciou em 2019. Nós já estamos no 6º ano, né? Isso. E você ainda percebe uma curva que ela é um pouco lenta, né? De mudança, de comportamento. Parece que sempre quando tem uma oportunidade, por exemplo, a gente deu uma pequena parada em relação a essas notificações, até para respirar um pouco em relação à regularização, à análise dos processos, e aí já observa-se um comportamento voltando. Então, assim, é dever nosso. É pagar para ver, né, pessoal? Infelizmente, assim, a gente tenta fazer campanhas, pessoal, vamos lá, a gente faz apresentações junto aos conselhos, né, tenta trazer... E eu acho que os contadores, eles têm muito papel, assim, né, nessa questão da regularização. Muitas vezes são os clientes mesmo que dizem, não faz nada. Né? A gente sabe disso porque a gente tem muito contato, né, com a classe. E a gente sabe que às vezes o próprio cliente diz, não, deixa como está. Quando tiver alguma coisa, mas você vai receber uma multa. Não tem problema, porque eu posso não receber. Né? Aí se paga para ver. E a realidade é que isso não é só aqui no Ceará, não é só no nosso Simples, não é só na Cefaz, né, Nonato? É verdade. Bruno, e se você observar, você como contador, você sabe que não sei se você tem cliente do Simples Nacional, mas quem tem cliente do Simples Nacional, tem lá os seus meios de pagamento, ele tem a maquininha da Stone, ele tem a maquininha lá da PagSeguro, ele tem qualquer máquina. Esse seu contribuinte, que ele tem um contrato com esses meios de pagamento, ele recebe. Você, contribuinte, recebe o seu faturamento daquela empresa. Mas o que é que acontece, Bruno? O cara espera, né, Thales? A Cefaz a Secretaria da Fazenda mostrar. Bora ver quanto eles têm, né? Vamos ver quanto é que eles têm. Essa é a realidade que a gente vê. E eu vou contar, eu vou contar um caso que aconteceu comigo, tá? A gente fez uma notificação e o contribuinte compareceu lá acompanhado, não vou declinar o nome da empresa, e o contribuinte apareceu acompanhado do contador.
estava lá, né? E aí a gente começou naquele diálogo, olha, eu recebi a notificação, cadê a notificação e tal, tá aqui, vamos entrar no sistema e olhamos lá, quanto é que... E o contador dialogando comigo e o dono da empresa calado, silente, não dizia uma palavra, observando o nosso diálogo. E de repente eu fui e disse, o senhor tem o extrato que recebeu da operadora de cartão de crédito? Eles tenho. Aí ele disse, mostre quanto você tem aí no sistema. Aí eu olhei, abri o sistema, tem tanto. Ele olhou, esse eu bateu. Ele olhou para o contador e disse, vamos declarar e vamos embora. Ele quis ir lá para ver se era Para verdade. ver se era... Então, assim, é uma realidade, tá certo? Que a gente se depara no dia a dia. E o que é que eu estou falando com isso? Há que se ter, da parte entre o profissional contábil e o seu cliente, uma relação de confiança. Eu acho que quando o contador chega para a empresa, assim, olha, o fisco não me notificou isso, é porque o fisco tem aquilo. Né? Acho que o contribuinte, Ele não inventa, né? ele não inventa, tá certo? Então, essa é uma realidade que se impõe no comportamento da conformidade fiscal hoje, tá certo? Total. E aí o cliente passa, a empresa passa por tudo isso, aconteceu tudo isso, ela não se regularizou, a gente vai para a última etapa, né? Que é a exclusão. A Cefaz exclui? Ela pode excluir a galera do Simples Nacional? Ela não só pode, como deve, né, E Nonato? como faz? E como faz, né? Uma etapa, viu, Bruno, assim, antes da questão da exclusão, que é tão importante quanto, né, é a questão do edital, né, que essa é que realmente causa o alvoroço, né? O que é o edital? O edital é um mecanismo, né, de controle da fazenda. Identificar determinadas situações, a gente pode relacionar esse contribuinte em edital. Thales, qual é o efeito O que é um prático, né? edital? O que O que que é o é um edital? edital? Né? Assim, o edital é um chamamento público que a gente faz, né? De uma situação De uma situação cadastral? cadastral irregular daquele contribuinte, de um comportamento fiscal irregular, como, por exemplo, a questão da permanência nos eventos, né? 379, 380. E aí esse contribuinte, quando é relacionado em edital, Bruno, ele fica sem operacionalizar. Ele não consegue nem receber notas, nem emitir notas. Ou seja, ele fica como se fosse um bloqueio ali na questão da emissão dos documentos fiscais. E isso para a empresa assim, é uma medida muito drástica, de fato. Né? Inclusive a gente recebe, né, Nonato, alguns mandados judiciais e tudo, mas por incrível que pareça, sempre o juiz tem dado razão ao fisco, né? Porque é uma medida legal, assim, existe previsão na lei, né? Inclusive, né, um ponto interessante é que na lei, não, teve uma ADI recente contra a lei do ICMS do estado do Ceará, e que um dos pontos atacados era justamente essa questão de suspensão, de cassação, né? Em que se discutia assim, que o fisco estaria exorbitando, né, ali no De excesso suas de exação, nas suas prerrogativas. prerrogativas, e o ministro que foi relator, ele disse que não, na verdade o fisco ele tem esse mistério de realmente de ir atrás do imposto, né? Obviamente que existe uma certa linha tênue, assim, isso aqui é uma sanção ou não, né? Mas no frigir dos ovos a gente tem feito algumas ações nesse sentido e tem tido bastante resultado, né? Assim, tem sido muito efetiva essa medida de relacionar a presa e edital. E aí ela, quando ela se regulariza, ela já sai de forma automática, também volta a operar. Mas tem os casos também que os contribuintes que persistem, né? E aí sim, nós fazemos o termo de exclusão pelo Simples Nacional. E um detalhe, viu, Bruno? Para esse caso dos eventos, existe uma sanção de 3 anos, ou seja, ele tanto é um efeito retroativo, por exemplo, eu estou fazendo uma exclusão de 2023, ele fica 2023, 2024 e 2025, né, sem poder Sem poder optar optar. pelo Simples Nacional. Então, assim, a gente até brinca, né, Nato, que é até mais drástico do que uma autuação propriamente dita, né, uma ação fiscal, porque você tem a possibilidade de, se não regularizar, você ter um bloqueio da emissão do seu documento fiscal, você pode sair do Simples Nacional, que eu acho que é o maior castigo, vamos dizer E assim, ele, lembrando que ele vai ser excluído do Simples Nacional de forma retroativo, retroativa. né? E com essa sanção, e ainda pode ocorrer, viu, Bruno, como ocorreu num determinado ano, Receita Federal colocou o CNPJ como inapto. E a inaptidão, inclusive, Quer água? ela aceita. Enche aqui teu copo.
E a inaptidão, inclusive, ela faz com que o contribuinte tenha bloqueada a movimentação da sua conta bancária, né? Uma coisa que a gente não sabia, né? Quando ele coloca o CNPJ inapto. Inapto, Isso. a Receita Federal, nesse caso. Então, assim, são muitas sanções, né? Vocês, mas não está autuando, mas só que esse trabalho todo, ele pode se tornar até um pouco mais drástico do que uma fiscalização propriamente dita, né? Lembrando, pessoal, que quando você tem a exclusão do Simples Nacional retroativa e impedido de optar pelos próximos 3 anos, Ou 10, 10, dependendo da Ou dependendo da 10, situação. dependendo da o que que gravidade. acontece? Para deixar aqui um pouco claro para você. Todo o teu PJDAS pago vai ter que ser pedido restituição. E aí você vai apurar ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSLL e CPP como presumido ou real. Você vai ter que enviar, praticamente dos últimos 5 anos, ou seja, 60 meses, SPED ICMS, SPED contribuições, DCTF, DCTF Web, REINF, como lucro presumido ou lucro real. Então, só aqui você está diante de um volume de multa, de atualização monetária absurda. E aí você pode pensar assim, ó. Eu vou baixar a empresa e abrir outra. Mas eu acho que já ficou claro que se você for por esse caminho, você vai sofrer uma sanção. Este CPF, ele vai ficar com a pendência. E o débito dessa pessoa vai para o CPF também. Então, esse processo ele é muito sério. Muita gente não leva a sério. Muita gente acha que, eu vou baixar e bora ver no E que acabou. vai dar. E acabou, né? Parece assim que matou a empresa, não matou. Mas o fisco, ela pode, sim, sempre fiscalizar aquela empresa, não é isso? Exatamente, Bruno. E assim, você trouxe até uma lembrança aqui que a gente conversou com o contador, e parece que isso tem se tornado um certo hábito de prever no contrato com o cliente essa situação. Disse, olha, não vou me responsabilizar por um pagamento de uma multa autônoma ou por uma eventual nova declaração, né, reapuração no regime por falta de ação sua, né? Eu estou aqui dizendo para você que tem que fazer o correto, mas se você não for fazer, eu não vou me responsabilizar. E a gente teve um contador, né, Leonardo, que Isso. trouxe isso, ele colocando num contrato mesmo com o cliente dele, essa questão, nessa cláusula, né? Eu acho bem louvável. Que é bem assim, porque a gente já se deparou, né, infelizmente, assim, com diversos contadores que chegavam lá na Coat, e assim, a gente tem um atendimento que é presencial, mas hoje em dia está tudo eletrônico, né? Podem entrar em contato por meio do saque ou fazer mesmo um agendamento, mas a gente tem recebido alguns contadores que às vezes, né, chegam assim super tristes, poxa, eu vou ter que pagar essa multa, né, porque às vezes não informou o cliente, né, que tinha que declarar essa receita e acabam assumindo esse ônus. Então, a O que é orientação, muito triste, né? o que é muito triste, assim. Então, a orientação que a gente dá é realmente assim, ter essa consciência, né, de realmente fazer o certo para não ter dor de cabeça e transtorno no futuro. Bruno, Itália, assim, essa questão da reação do fisco, ela é muito interessante. Por exemplo, a gente tem se reunido, Bruno, com muitas secretarias de fazenda para a gente faz assim como você tem seus fóruns com os contadores e tal, nós temos os nossos fóruns, né? Nós temos as nossas trocas de boas práticas e tal. E a gente tem se reunido com muitas secretarias de fazenda de outros estados. Recentemente a gente se reuniu com a Secretaria da Fazenda da Bahia, mas já nos reunimos com Piauí, com Alagoas, com o Distrito Federal, com Goiás e tal. E uma das coisas, né, que a gente é comum, né, Thales, aos fiscos, é essa questão da recorrência de uma quarentena. Que é a quarentena? Por exemplo, quando o Thales fala colocar em edital uma empresa, é a mesma situação em que a Receita coloca uma empresa na situação de inapta. A Receita coloca uma empresa na sua situação de inapta, por exemplo, quando você não conseguiu comprovar a exportação, por estar omissa de declarações, tá certo? Então, isso é uma atitude do fisco que leva o contribuinte, de fato, a promover aquela regularização. Aquilo é praticamente uma situação final. É porque a gente já não encontra mais, não é, Thales? Nenhuma situação. Você já notificou,
contribuinte em dívida do Sindicom, ativa. já colocou em Fez dívida tudo, ativa. Muitas das vezes o contribuinte vai até para um regime especial de fiscalização, tá certo? Beleza. Não. Aí a gente, é o último remédio que você coloca. A bala de prata, É a né? bala de prata que a gente entende para que a pessoa jurídica chegue até nós. Lembrando que, apesar de que a Lei 123, né, que a gente não impede, por exemplo, o fisco do Estado do Ceará, ele não impede a baixa de empresas por dívidas, né? Isso está desde 1992, tá certo? Enquanto que outros fiscos impediam, né, a baixa, a solicitação da baixa da cadastral, da inscrição, o Estado do Ceará nunca impediu, até porque ele remanesce na pessoa jurídica. Só que a Lei 123, né, que as pessoas entendem que ela é só um normativo que atinge somente as empresas do Simples Nacional, quando não é verdade. Muitas vezes a Lei 123, ela traz outras coisas, por exemplo, até alterando o próprio Código Civil, né? Questão do preposto, que hoje, por exemplo, as empresas do Simples Nacional não é obrigada a ter preposto, né? Não existe a figura do preposto. Mas ela trouxe uma coisa muito interessante, né? Que a dívida pode ser baixada, mas a dívida vai permanecer na pessoa dos sócios, tá? Então isso é uma questão muito importante, né? Que as pessoas devem levar em consideração. O que eu vejo, por exemplo, quando eu analiso assim o ambiente de negócios no Brasil, e eu acho assim que é uma questão muito interessante. As pessoas, por exemplo, eu, às vezes, o Thales, a gente conversa muito sobre a questão de abertura de empresas e o MEI. Tá. Colocaram a ideia de que qualquer pessoa nesse país pode ser empresário. E criaram a figura do microempreendedor individual. Tá certo? Ao criar-se a figura, colocou-se, eu vou ser Dono do meu negócio. dono do meu negócio, CEO, né? vou CEO de e MEI, tal, né? pererê. Mas não lhes ensinaram a responsabilidade tributária. Não lhes ensinaram que, enquanto empresário, eles têm obrigações a serem cumpridas. Não lhes ensinaram que a pessoa física dele é diferente da pessoa jurídica e que ele deve à pessoa jurídica, e não o contrário. Eu senti você mais fervoroso aí. Queria que vocês dessem agora um recado final, assim, com muito carinho para os contadores, para os empresários, relacionado às empresas do Simples. Thales. Aguardem as notificações. Não, pessoal, na verdade, assim, né, Bruno? Esse trabalho todo que o físico tem feito, sem a presença dos contadores, né, sem esse apoio institucional das entidades de classe, sem a compreensão dos contribuintes, nada disso seria feito, né, como está sendo feito hoje, sem a participação de todas as pessoas, porque no final de contas, né, o que a gente está buscando aqui é melhorar a ambiência de negócios, né, trazer a conformidade fiscal para essas empresas, né, então assim, não enxergar o fisco como um leão, né, que só quer abocanhar aquela fatia do imposto, né, enxergar como realmente assim, no sentido que eu falei anteriormente, né, que a gente quer melhorar a vida das pessoas, né, trazendo essa arrecadação com justiça, né, isso inclusive é a missão da Cefaz, né, arrecadar com justiça, melhorar a vida das pessoas, e assim, a gente conta com o apoio, com a colaboração da que a gente possa empreender juntos nessa melhora do ambiente fiscal, né, nessa ambiência de negócio, e colocar à disposição também da sociedade. A Cefaz está de portas abertas, tem diversos canais aí de comunicação, temos o portal de serviços, o saque, né, temos o agendamento presencial, o pessoal que quiser ir lá tomar um cafezinho, bater um papo, né, Nonato, assim, discutir. Às vezes o pessoal vai só para isso mesmo, viu? Trocar uma ideia e tudo. E a gente tem o maior prazer, assim, de atender, de receber qualquer pessoa lá para instruir, né? Eu acho que trazer essa visão do fisco parceiro, né? Orientativo, né? E contribuir com a sociedade de modo geral, tá bom? Agradecer o teu convite novamente, assim, e ficar à disposição aí para futuras, né? Futuros encontros, tá bom? Valeu. Nonato. Tá, assim, Bruno, assim, de antemão eu fico super feliz,
Fico feliz e grato a você, porque eu acho que é uma oportunidade, né, Thales, em que a gente tem de desmistificar essa relação de fisco-sociedade, fisco-contribuinte. O que é que eu entendo e sempre entendi? Eu vejo a visão das pessoas de que o fisco é inimigo, tá? Vejo a visão da sociedade, vejo aquilo que o fisco pode trazer em benefícios sociais em prol de todos, tá? Então, o que é que eu sempre digo? É que o fisco, ele é a última trincheira da sociedade. Sem ela, ninguém subsiste como Estado, tá certo? Então, assim, a questão de você desmistificar isso, de saber que tu e eu, ele, todos nós somos contribuintes e fazemos parte. E que a questão do tributo ela é uma questão social e que permeia todos nós. Porque quando eu chego num estabelecimento que eu faço uma compra e ele me nega o documento fiscal, aí eu vou para a velha alíquota dos 17%, que hoje é 20%, né? Eu tô 20, você fica 20% mais rico enquanto empresário e a sociedade fica 20% mais pobre enquanto tributo. Então, assim, a conformidade fiscal ela é um caminho, tá certo? E o Estado do Ceará trilhou esse caminho da conformidade fiscal, abrindo mão, inclusive, sempre da questão fiscalizatória, sempre da questão de entender como contribuinte, como um sonegador. Eu acho que isso abre novos caminhos para a relação fisco-contribuinte. Perfeito, um Obrigado a prazer você, amigo. Obrigado, tê-los amigo. aqui. Foi realmente um papo aí muito, muito proveitoso. E a você que nos acompanha, lembre sempre de deixar o seu like, se inscrever aqui. E até o nosso próximo episódio do Elite Fiscal Podcast.